Olá, boa noite. Hoje, no 37º dia, vou fazer mais uma das 37 mensagens que está na minha missão a fazer. Hoje amanheci pensando quando Deus dá uma missão a uma pessoa e aquela missão acontece, o céu estremece e Deus agradece. Por isso, é uma felicidade estar participando desta mensagem. Jesus Cristo diz: visto o testemunhado na terra, a luz e a verdade, todos adoram a Deus na Sagrada Eucaristia e, reconhecido, confessam o chamado de Deus na terra. Satanás, cheio de ódio e assustado, vendo que se destruía a nuvem negra que tinha escurecido a luz do sol na terra, desviando a humanidade do caminho da luz e da verdade, confundido, disse nos abismos do inferno: se a maldade da calúnia não puder negar a verdade e perturbar o chamado de Deus na terra, e se as altas autoridades da terra não fecharem as portas da graça divina contra a humanidade, está perdido o trabalho de tantos anos a seguir, pois este é o último combate das trevas contra a luz e da calúnia contra a verdade. Jesus Cristo diz: vejam como Satanás, na sua maldade, se serve do bem para fazer o mal contra o homem e os decretos divinos, perturbou o chamado de Deus na terra, servindo dos próprios encarregados da luz e da verdade, para negar o testemunho da mesma luz e verdade. Depois de reconhecido o testemunho e a realidade de Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia, não quis a alta autoridade se conformar com o decreto divino e com o chamado de Deus na terra, guardado e reservado para os últimos tempos do mundo. Aconteceu na terra o mesmo que aconteceu no paraíso, quando Deus manifestou aos anjos o decreto que tinha oculto. Um dos anjos, que representava a autoridade de Deus entre os outros, não quis se conformar com o decreto e a vontade de Deus e revoltou-se contra a autoridade de Deus e os decretos divinos, acompanhando de grande número de anjos que lhe obedeceram e seguiram as suas ordens de revolta contra Deus e os seus decretos. E que aconteceu a esta autoridade revoltada contra a soberana autoridade? Foi o chefe da revolta e todos os seus companheiros confundido e castigado, e o decreto de Deus se cumpriu. O anjo da maldade, que quis e não pôde compreender os decretos de Deus, no paraíso, revoltado, emprega a sua maldade contra Deus e contra o bem, e procura na terra, unido ao homem, perturbar e impedir os decretos divinos sobre o homem na terra. O chefe da revolta, para perturbar e interromper o chamado e o decreto de Deus na terra, na sua missão de revolta, unido ao homem, manifesta o poder das trevas e a maldade da calúnia contra a luz e a verdade na terra. Verificado
e reconhecido o testemunho e a realidade de Jesus Cristo no mistério da Sagrada Eucaristia, os próprios encarregados da luz e da verdade na terra levaram ao conhecimento daquela autoridade que tem o poder de dirigir as verdades e os mistérios de Jesus Cristo na terra. Esta não quis aceitar nem confirmar o decreto e a realidade de Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia, e afastando-se assim da sua missão e de seu caminho real, seguiu outro caminho e apelou para outro tribunal onde devia falar a luz e a verdade, e como não seguiu pelo caminho real, não falou a luz nem a verdade, falou as trevas em lugar da luz e a calúnia em lugar da verdade. Jesus Cristo foi desconhecido, reprovado e condenado na sua própria igreja, neste tribunal humano criado pelos homens. Esta sentença dada contra Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia fez por toda parte a confusão da verdade e a perturbação da fé entre os filhos da luz e da verdade, que reconheceram e adoraram a Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia. Jesus Cristo diz: sem mudar de figura nem de caminho, apareci dentre o círculo da redenção na terra, entre os encarregados da luz e da verdade, na minha própria igreja, e fui desconhecido e negado, recusado e condenado. Tenho que sofrer na Sagrada Eucaristia igual tempo que sofri quando o homem em carne humana antes da redenção, porque fui julgado em um tribunal humano, aonde pôde entrar e falar o poder das trevas e a maldade da calúnia. E este tribunal condenou a luz e a verdade, o único tribunal que não erra nem comete injustiça é o tribunal divino, criado por Deus na terra, porque neste tribunal não fala o homem, fala Deus pelo homem. Tudo quanto o ódio e a maldade de Satanás podia inventar contra a luz e a verdade, fizeram na terra os próprios guardas da luz e da verdade para interromperem a missão do Redentor na terra e perturbarem o chamado de Deus. E não fica só nisto, ainda vem fogo e ferro contra a luz e a verdade na terra, e a negação da verdade e da luz pelos mesmos que guardam a luz e a verdade na terra. Traz a guerra de fogo e ferro contra Jesus Cristo e sua igreja. Os próprios encarregados da luz e da verdade se verão obrigados a passarem pelo fogo e pelo ferro para darem testemunho da verdade e da luz, ou então entrarem na apostasia com Satanás, negando a luz e a verdade, porque o príncipe das trevas, reunido à grande família da serpente, procura neste século varrer da terra e da humanidade a doutrina da luz e da verdade. Jesus Cristo, forte e fiel na missão de Redentor e infalível nas suas verdades, vem neste século chamar os encarregados da luz e da verdade ao seu caminho real, aquela obediência santa e absoluta a Deus acima de todos os poderes da terra, porque quer dar a paz à sua igreja e harmonia aos filhos da luz e da verdade, para resistirem à guerra e o ódio que vem do campo das trevas e da grande família da serpente. Jesus Cristo diz aos filhos da luz e da verdade: se considerem já expulsos da terra,
porque o príncipe das trevas e a grande família da serpente vai dominar e governar na terra. Eu retiro os filhos da luz e da verdade da terra, e depois será queimado o campo das trevas com a família da serpente, e darei o mundo reconstruído na paz e no claro do dia eterno aos filhos da luz e da verdade, que não adoraram e nem obedeceram o poder das trevas e a maldade da calúnia na terra. E como Jesus Cristo é fiel e infalível nas suas verdades e nas suas promessas, isto vai se cumprir. E aí, não se pode passar por uma mensagem como esta, simplesmente com os nossos pecados passados, mas sim com a nossa fé de reconciliar com Cristo daqui para frente, para não ser separado da luz e da verdade no dia da sua segunda vinda à terra. Por isso, sei que tenho feito muito esforço espiritual para transmitir umas mensagens como esta, mas para mim tem sido de grande valor, porque me completa e me dá ânimo e me dá forças para poder trabalhar dia e noite para dar testemunho da luz e da verdade na terra. Tenham todos uma feliz noite, fiquem com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Homens. Amém.